Todos acharam? Vamos ver? O texto diz assim: são estes os reis que os israelitas derrotaram, e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Asbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Kineret até o mar de Arabá, o mar salgado, até Bet-Gesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Asbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e à metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a serra central de Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sirom-Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineã, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote-Dor, o rei de Goim, de Gilgal, e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, a tua direção e do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora. Possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, para que em nome de Jesus nós possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser, trata com cada um de nós essa noite, individualmente, e nos trata também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Pai amado, nós oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar de nossas vidas e das nossas mentes nessa hora, pedindo ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, esse é um daqueles capítulos, da Bíblia que quando a gente lê em casa, a gente diz assim, aqui não tem nadinha não. Vou ler rapidinho aqui, vamos passar rápido, Vou aproveitar hoje, vou ler 3 capítulos, porque como esse aqui não tem nada, eu já leio ele rápido e vou para o outro. É o dia que a gente bate o nosso recorde de leitura da Bíblia, Mas uma coisa que a gente tem aprendido aqui, especialmente no Antigo Testamento, é que toda palavra de Deus é útil. O Senhor sempre tem uma mensagem para nós. Não há uma vírgula sequer dentro do texto bíblico que não seja útil para as nossas vidas, útil para a história que o Senhor está contando por meio dessa palavra.
Por isso, então, meus irmãos, é que nós não nos poupamos dos textos difíceis, nem dos textos chatos, nem dos textos complicados, porque toda a palavra de Deus é útil para a nossa instrução, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. A palavra de Deus é essencial para nós e toda ela é essencial. Nada dela se perde. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nos deparando com esse texto e nós viemos aí, de uma saga. Nós vimos aí toda a conquista pelo povo de Israel, liderados aí por Josué, da terra de Canaã. Na verdade, depois nós vamos descobrir que a terra foi toda conquistada, de uma forma geral, nós podemos dizer que toda essa terra está conquistada, mas o próprio Senhor depois vai dizer que há terras ainda a serem conquistadas. A ideia aqui, então, ou algumas ideias aqui dentro dessa perspectiva, que são importantes que a gente absorva. A primeira é aquilo que nós já falamos em cultos passados, que há, dentro do texto bíblico, dentro da escrita bíblica, há aqui muito daquilo que era a literatura da época, que era uma literatura que muitas vezes trazia a exaltação, trazia ali uso muitas vezes de hipérboles, para valorizar aqueles de quem se escreve. Então, está se escrevendo aqui sobre o povo de Israel, sobre as vitórias, sobre o triunfo de Israel. Então, muitas vezes os textos trazem essa conotação para que realmente fique fortalecido na cabeça daqueles que leem a ideia que, de fato, Israel foi vencedor, foi glorioso, Deus agiu, a obra de Deus estava se fazendo ali por meio desse povo. Então, a literatura da época acabava expressando isso. Isso não traz prejuízo ao texto bíblico, isso não traz prejuízo à narrativa, nem à nossa compreensão, mas é importante que nós saibamos realmente como o texto era escrito, ou na verdade, cada livro que nós lemos dentro da Bíblia, é importante que a gente saiba com qual perspectiva que ele foi escrito, qual a intenção em cima desse texto, o que o autor queria demonstrar. Então, nessa narrativa bíblica aqui é o que nós encontramos. Outra coisa que é importante para a gente ressaltar dentro dessa questão, é o fato de que era um território vasto, que a grande maioria das cidades aqui estão sendo conquistadas, mas o fato de que ainda há território por conquistar também aponta, meus irmãos, para um fato muito interessante. O fato de que a obra do Senhor, ela só se completa, ela só tem perfeição na figura de Cristo e no cumprimento de toda a obra de Deus no grande dia do Senhor. Então Jesus vem, as coisas estão consumadas nele, nós veremos plenamente essa consumação no grande dia do Senhor, ali nós entraremos na Canaã celestial, ali nós viveremos para sempre uma terra plenamente boa, com tudo que há de melhor. E quando nós falamos tudo que há de melhor, nós nos referimos principalmente à pessoa do nosso Deus, com quem nós estaremos presentes para sempre. Então, apenas ali terá uma completude daquilo que é prometido pelo nosso Senhor. Até aqui, tudo ainda é imperfeito. As vitórias ainda não são completamente perfeitas ou completamente boas. Na nossa vida, a gente tem os dias bons e tem os dias difíceis. Nós temos vitórias em Deus, mas nós ainda temos dificuldades. Nós estamos salvos, mas ainda pecamos. Então, a perspectiva bíblica, ela também traz isso para nós. Se nós olharmos bem para o texto e conseguirmos, então, nos atentar para isso, é uma das coisas que nós podemos perceber dentro desse texto. Aqui, meus irmãos, nós vamos ler nesse capítulo 12 uma espécie de um sumário das conquistas de Israel. É como se o autor quisesse realmente aqui fazer um resumo. Olha, todo o território foi conquistado, estima-se aqui que esse período de conquistas aqui levou algo entre 7 a 8 anos. Nós vimos aí no culto passado, a conquista da parte norte. A parte norte deve ter durado aí mais ou menos 5 anos, e a parte sul entre 2 e 3 anos. Então, todo esse período aí foi o período de guerras, de conquistas do povo de Israel. E agora, o autor do texto bíblico, que nós cremos, que é bem provável que tenha sido o próprio Josué, ele faz questão agora aqui de pontuar cada uma dessas vitórias, os territórios conquistados,
os reis que foram vencidos, e isso serve também para impulsionar o que está por vir. O que vem depois desse ponto na história é justamente a divisão dessas terras entre as tribos de Israel. As 12 tribos, né, que chegaram até aqui e que conquistaram, então, todo esse território, agora receberão ali o despojo. Não apenas o despojo de guerra, como nós já vimos eles recebendo aí em várias cidades que eles venceram, mas o despojo do território. O território será entregue, o território será finalmente aí dividido de fato entre essas tribos. Então, é provável que o autor aqui, né, provavelmente Josué, tenha escrito então para resumir essas conquistas. Tenha feito isso aqui para poder listar, para que isso ficasse também gravado ali na história. É interessante a forma como ele recita aqui esses versículos, trazendo essa coisa meio que repetitiva, mas que é importante aqui para trazer esse registro. E o primeiro registro que nós vamos ver é justamente o registro a respeito das vitórias ainda no tempo de Moisés. O texto diz: são estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o Monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Bota aí o mapa, por favor, Sofia, se conseguir. Bom, você deve lembrar, se você acompanhou com a gente aí os primeiros capítulos, você deve lembrar que quando Israel chega à beira do Rio Jordão para conquistar Canaã, nós comentamos que Israel já havia conquistado alguns territórios antes do Jordão. Antes do Jordão, Israel já havia conquistado aqui territórios. Provavelmente toda essa região aqui, né? O texto fala aí de Arnon, Amon. Então, todo esse território aqui é o território que foi conquistado por Israel antes da entrada na Terra Prometida. Josué, então, né, se é ele realmente aqui o autor, faz questão de relembrar isso. Nós entramos na Terra Prometida, nós entramos em Canaã, mas antes de entrarmos em Canaã, houve conquistas ali que precederam a conquista de Canaã. Então ele descreve Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Versículo 3. Também governou no Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete, até o mar da Arabá, o mar salgado. O mar salgado aí seria uma referência a esse mar da Galileia, né? Aqui o Mar Morto, tá? Eles chamavam na época de mar salgado. Inclusive esse mapa aqui, ele traz aqui justamente a referência a mar salgado. Então veja que eles estão descrevendo aqui essa região. Foi uma região de pré-conquista, quando Israel ainda era liderada aí por Moisés. Versículo 4. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, dos últimos refaíns, que reinou em Astarote e Edrei. Ele governou o Monte Hermon, Salcar, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesus, de Maaca, e de metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Aí, versículo 6 diz aí: Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Vocês devem lembrar que nós comentamos a respeito disso. Quando Moisés, com o povo de Israel, conquista então essas terras que antecedem aí, ou que ficam a leste, na verdade, ali do Rio Jordão, essas tribos aqui, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, decidiu ficar povoando essa região. Eles talvez estavam meio afoitos ali, né? Então, nos dê essa terra. Nos garanta essa terra. Dê para nós essa terra. Nós não queremos a terra de depois do rio. Nós queremos essa terra aqui antes do rio. E assim foi concedido a eles, mediante um acordo. Qual era o acordo? O acordo é de que eles só descansariam nessa terra, de fato, depois
que ajudassem o restante das tribos a conquistar todo o território de Canaã. Então, essas 2,5 tribos aqui descritas tiveram que entrar em Canaã, ajudar nesses 8 anos, mais ou menos, aí de conquistas, para que então eles pudessem se apossar da sua terra. Esse foi o acordo, foi o que estava estabelecido, e foi assim que foi feito, então. E aqui vem alguns aspectos que são importantes a gente refletir. Primeiro, sobre o fato de Josué fazer questão de mencionar essas conquistas anteriores. Percebam então, meus irmãos, que embora as conquistas de Josué à frente do povo possam nos parecer muito mais gloriosas, muito mais milagrosas, muito mais intensas, venceu ele aí muitos povos, derrotou muitas cidades, destruiu muitas cidades, derrotou lugares que eram bem imponentes, embora Seom e Og, né, esses reinos aí que estavam a leste do Jordão, fossem também muito imponentes. As vitórias de Josué são vitórias muito marcantes na história do povo de Israel. Porém, o que Josué faz? Josué, ele não chama toda a glória para si, ele não chama atenção para si, ele não coloca o seu nome em primeiro lugar, ele não tenta passar uma borracha no restante da história de Israel, ele faz questão de dizer aqui, olha, Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. Ele não apaga ali a história que estava vindo anterior. Ele não apaga ali aquelas pessoas que trabalharam, que lutaram ali para que ele chegasse até aquele momento. Aqui fica uma primeira boa lição para nós. O fato de que, embora, meus irmãos, a nossa história, a nossa caminhada possa ser muito gloriosa, embora aquilo que nós fazemos para o Senhor possa ser muito bom, nós não podemos apagar da história e nem da nossa memória aquilo que homens e mulheres de Deus fizeram antes de nós. Nós não podemos esquecer todo o trabalho, toda a dedicação, todo o empenho que homens e mulheres de Deus tiveram antes de nós. Nós temos e fazemos parte, na verdade, de uma sociedade que muitas vezes quer dizer assim, olha, o passado é todo errado, o passado é frágil, o passado não tinha a tecnologia que nós temos, o passado não tinha todo o conhecimento que nós temos. Então nós somos uma geração que tem a mania do desprezo do passado, a mania de desprezar aqueles que vieram anteriores a nós, porque consideramos que eles eram frágeis. Mas especialmente aqui, meus irmãos, no que diz respeito à palavra de Deus e à obra que Deus realiza, o Senhor vai trabalhando e a sua obra se complementa de geração em geração. Deus vai fazendo, a sua palavra vai sendo transmitida, a sua obra vai se concretizando de geração em geração. Se nós estamos aqui, é porque pessoas de Deus honraram o nome do Senhor, pregaram o Evangelho, insistiram nisso, para que a palavra do Senhor chegasse até cada um de nós. Essa semana, se não me falha a memória, antes de ontem, ou 3 dias atrás, foi o dia do pastor presbiteriano. Os presbiterianos, né, você deve conhecer, é uma denominação, eles celebram nesse dia, o dia do pastor presbiteriano. E aí um fato muito interessante é que esse dia é justamente o dia em que houve o primeiro pastor brasileiro ordenado, primeiro pastor evangélico, né, nós chamaríamos hoje, ordenado. Quando a pregação do evangelho chega no Brasil, já não mais por católicos romanos, né, mas por pessoas já convertidas ao cristianismo evangélico, essa obra chega por meio de missionários do exterior, e começa a pregar aqui. E esse pastor presbiteriano foi o primeiro pastor a ser ordenado no Brasil. Brasileiro, na verdade, ordenado no Brasil. E aí ele celebra essa data como data, né, do pastor presbiteriano, da denominação deles. Porém, meus irmãos, nós precisamos considerar que isso é coisa de pouco tempo na história do cristianismo.
Ou seja, nós, enquanto brasileiros, nós temos um cristianismo, enquanto protestantes, muito bebê ainda, sabe? Nós estamos ainda engatinhando nessa história. Nós estamos dando passos ainda, bem no começo. Essa história vem antes. Essa história vem daqueles que pregaram no Oriente Médio, daqueles que pregaram na Europa, daqueles que pregaram na África, que chegaram à América depois, para que pudesse chegar até nós. E sabe que muitas vezes nós vemos pessoas que fundam uma denominação e começam a querer reinventar a roda. Não, não é bem assim não, rodava errado. Estava tudo errado. Estava tudo esquisito. Tudo não era bom. Não era desse jeito. Entenderam a Bíblia toda errado. Então essa perspectiva é uma perspectiva muito equivocada. Nem Josué fez isso. Ele fez questão de reconhecer o que Deus já havia feito por meio de Moisés. E fez isso, então, certamente não para a glória de Moisés, mas para a glória de Deus. Para que nós possamos reconhecer que o Deus que estava com Josué, nas suas grandes vitórias, era o Deus que estava com Moisés. O Deus que está conosco aqui é o Deus que esteve, talvez com seu pai, seus avós, que talvez congregaram numa igreja pequenininha, talvez congregaram no interior, uma cidade onde de repente reinava, né? E assim, até pouco tempo atrás, era muito assim, as cidades do interior, cheias ali do catolicismo romano. E pessoas antes de nós acabaram vivendo e conhecendo o Evangelho num ambiente que era, nesse aspecto, muito hostil à pregação do Evangelho. E nós precisamos reconhecer isso. Há pessoas que pregam no sertão do Nordeste, em cidades onde há pouquíssimas igrejas evangélicas. Nós temos a graça aqui de estarmos num bairro, uma igreja evangélica aqui, tem uma ali, tem uma aqui embaixo, e tantas outras no bairro. Isso é graça de Deus. Há pessoas que estão em cidades onde pouco se ouve o evangelho. Estão lá, estão pregando, estão ensinando, estão desbravando. Nós precisamos reconhecer que isso é obra de Deus, amém? Nunca fique assim se achando, olha, eu que descobri como é o negócio. Eu tenho que ser influencer agora na internet, no que diz respeito à pregação, porque ninguém soube pregar, não. Os caras aí que passaram, aí eram um monte de antiquado. Quem sabe pregar agora somos nós. A gente que tem as ferramentas, as técnicas, nós que sabemos mexer com a internet, vamos alcançar todas as gerações. Baixa a bola. Baixa a bola. A gente tem que fazer isso. Reconhecer que é a obra de Deus. Ainda que o Senhor nos conceda a graça de fato, alcançarmos multidões para a glória dele, a glória toda dele, de fato. E nós precisamos reconhecer isso, amém? Bom, Josué então apresenta aqui todo o território aqui que está sendo conquistado, né? A distribuição que Moisés fez dessa terra entre essas 2,5 tribos, como Moisés as dividiu, né? Talvez isso tenha ficado também para Josué como um exemplo daquilo que ele viria fazer. Depois vai ser Josué que vai ter que agora dividir essas terras conquistadas já a oeste com as 9,5 tribos restantes. Mas aquilo que Moisés fez antes da travessia do Jordão, para ele fica como exemplo. Mais uma vez, aquilo que nós aprendemos com os que vieram antes de nós, com aqueles que nos pastorearam, com aqueles que nos lideraram, com aqueles que têm algo ali para apresentar para a gente. Vamos receber, ouvir. É claro que, como tudo na vida, nós vivemos as inovações. Tem muita coisa que nós vamos viver, situações com as quais nós vamos lidar, que são diferentes daquela que outros viveram no passado. Tempos atrás, né, tivesse uma bateria na igreja, era coisa do capeta, né? Estão botando rock na igreja, rock é do capeta, né? Os músicos, né, já estariam condenados ao inferno. Agora imagine vocês ter uma bateria na igreja.
que não tem nada de bateria, é eletrônico, o capetão agora. É meio louco, né, imaginar que isso não tem 20 anos, era assim. 20 anos era assim. Então, são situações que a gente vai lidando e vai havendo modernidade, inovação, mas a cada geração a gente tem que ter o equilíbrio. Olhar para trás, escutar os que vieram, aprender com eles, sermos humildes, compreender o nosso tempo e a partir daí nós temos a perspectiva a respeito do nosso tempo e aquilo que vai vir para frente. Amém, meus irmãos? Então Josué certamente aprendeu com Moisés ali e o Senhor estava ali conduzindo, tanto Moisés quanto Josué. Outra coisa que nós vemos aqui, e aqui sim da perspectiva espiritual da questão, nós podemos ver que Moisés distribuiu essa terra entre 2,5 tribos. Ou seja, a primeira terra conquistada é uma terra que nem todos do povo de Israel têm proveito. Mas quando eles atravessam agora o Jordão e conquistam toda essa região aqui, que nós vamos ver já, agora a terra vai ser, nós vamos ver no próximo capítulo, que toda essa terra agora vai ser distribuída entre todo o povo. Todas as outras tribos de Israel vão receber uma parte dessa terra. Todos serão contemplados. Nós podemos então perceber que do ponto de vista espiritual, nós podemos considerar, por exemplo, esse nosso tempo. Nós temos bênçãos temporais, bênção desse tempo, bênção nessa terra. Mas essas bênçãos são limitadas. São limitadas. Nós podemos considerar que nem todos vão viver toda a plenitude de todas as bênçãos. Aquilo em que o Senhor vai me abençoar, talvez seja diferente das bênçãos que você vai receber. Ninguém vai ter plenitude aqui. Então nós vamos conquistar algumas coisas, outros vão conquistar outras. Uns vão poder viver com mais saciedade, com mais fartura no quesito financeiro, e outros não. Mas ainda assim serão um povo de Deus. Mas o ambiente dessa terra nos mostra e nos leva então a perceber que as conquistas temporais, as conquistas desse tempo não têm plenitude. É um pouco para um, outros recebem outra coisa, uns têm um pouco disso, outros não têm. Então é muito semelhante àquilo que aconteceu na conquista dessa primeira região aqui. Agora, quando chega a Canaã, em Canaã todo mundo tem, todo mundo recebe, todos os povos recebem. Na Canaã celestial, quando nós estivermos realmente com o Senhor para toda a eternidade, todos receberão, todos terão, todos viverão a plenitude, porque ali o Senhor nos reserva tudo que há de fato de melhor. Amém, meus irmãos? Então, do ponto de vista espiritual, nós podemos considerar isso por meio desse texto. Que nós estamos aqui e precisamos nos satisfazer em saber que não há aqui plenitude de tudo. Não há. Não há. Você vai dizer assim, hoje está muito calor, mas janeiro começa a chover, vai ter dia que a gente vai reclamar, choveu demais. E assim nós somos. Então não tem plenitude aqui, de satisfação de nada, mas a Canaã celestial, quando nós estivermos para sempre com o nosso Senhor, ali haverá todo o triunfo, todo o privilégio, toda a glória que o Senhor vai nos conceder por meio do seu evangelho, amém? E isso então deve saciar os nossos corações. A partir do versículo 7, nós vemos então o resumo agora sim das conquistas de Josué. Os limites aqui das terras que ele conquistou, né, a região que ele conquistou. É bem interessante que ele nos traz aqui um relato para mostrar o que Deus fez, a obra que Deus fez, e provavelmente aqui também o relato ele vem mais ou menos na ordem em que essas terras foram conquistadas. Josué vai nos trazer também aqui um relato sobre como era essa terra, um relato sobre os reis que foram vencidos, e isso nos traz então aqui também algumas compreensões. Veja o versículo 7. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel,
repartindo-a entre elas a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Depois ele vai começar aqui o relato dos reis. Bom, o que nós podemos extrair daqui, né? Primeiro, a fertilidade dessa terra. Há nessa terra montanhas, um ambiente difícil, montanhas rochosas, situações aqui bem complicadas para os viajantes, para as pessoas que chegavam nessa terra. Parece que há alguns pontos aqui que se mostram bem inúteis. Mas há também nessa mesma terra montes frutíferos, lugares aqui dos mais excelentes, que fascinavam os olhos, né? Não é à toa aquele relato que nós tanto conhecemos, né? A terra onde mana leite e mel. Quando nós conhecemos essa terra, né, e já vimos um pouco disso nas conquistas de Josué, mas os outros textos do Antigo Testamento também nos mostram isso, nós sabemos que é uma terra que tem aridez, tem essas montanhas, tem vales, então tem lugares que parecem ser melhores e outros piores. Mas os lugares bons, eles trazem, né, essa coisa fértil, vales, né, cheios ali, pareciam pântanos, lugares produtivos, outros não. Então é uma terra vasta. Há campinas, a ver, por exemplo, os relatos dos salmistas sobre os lugares onde pastavam os animais, pastavam as ovelhas, né? Então é uma terra assim bem difusa, tem de tudo um pouco. Josué vai entrando nessa cidade, as pessoas vão conquistando ali, e veja a imensidão e o quanto é vasta ali a obra de Deus. É Deus se manifestando nas suas múltiplas formas, a sua múltipla criatividade, Deus criativo, provedor, porque mesmo tendo um lugar árido, eles tinham a possibilidade de chegar a um lugar onde tinha ali uma boa oportunidade de produção. Havia lugares áridos e de repente de uma montanha congelada derretia aquela neve e a água descia e molhava toda a região, e aquela região de repente virava uma região frutífera. Então veja como Deus é maravilhoso, para onde Deus levou aqui Israel. E mais uma vez aqui essa percepção a respeito de uma vida que nós temos, onde nós precisamos encarar ora fartura, ora escassez, ora lugares que nos deixam mais confortáveis, ora lugares áridos, desconfortáveis. Assim é a nossa vida, meus irmãos. E nós temos que ter consciência disso e entender que em todas essas coisas Deus está. Não é outra pessoa que está levando eles para lá, é Deus. Deus está levando esse povo para toda essa região. E em toda essa região, perceba aqui, por exemplo, regiões onde tinha aqui braços de mar, onde rios nasciam aqui, desciam para o mar, na verdade, você vê que certamente essas regiões eram regiões mais frutíferas. Mas aqui nessa região, por exemplo, era uma região mais montanhosa, onde nas montanhas mais altas você ia ao cume e eram lugares mais gelados, alguns até com neve. Mas você desce para os vales, aí havia lugares mais áridos. Você chega numa região como essa aqui, do Mar Morto, o mar salgado, o mar completamente salgado, improdutivo, mas você chega no Rio Jordão, que era uma maravilha, uma bênção para aquela região. Você chega mais acima, você encontra o Mar da Galileia, que é aquele mar onde quando a gente olha, vê no Novo Testamento os relatos acerca de Jesus e os seus discípulos, aquelas pescas maravilhosas, cheias de peixes. Assim, meus irmãos, é a nossa vida. Assim, meus irmãos, é a nossa vida. Mas precisamos reconhecer Deus em todas as coisas. Não é o dia no vale que Deus não está. Não é o dia aquele dia árido, Deus não está. E Deus só está no dia produtivo, Deus só está no dia frutífero. Não, Deus está conosco em todo o tempo. Agora a questão é, nós conseguimos reconhecê-lo em todo o tempo da nossa vida? Nós temos disposto o nosso coração e a nossa vida para reconhecer o Senhor em todas as circunstâncias e em todos os tempos? Aí é um questionamento para nós.
Mas o texto bíblico nos apresenta, certamente, aqui essa presença de Deus em toda essa região. Aqui, meus irmãos, nós vemos também o relato aqui sobre as várias nações, né? A terra dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Esses povos aqui são, segundo o relato bíblico, os filhos amaldiçoados de Cã. Ou seja, todo esse povo aqui, toda essa região e esses povos aqui dessa região, realmente são povos com os corações contrários a Deus. Não em vão, Deus deu então essa região para o povo de Israel, levou o povo de Israel para tomar essa região, porque esses povos aqui são povos contrários à vontade de Deus. Veja então você o quanto Deus reina plenamente. Embora esses homens, embora esses povos aqui, que viviam na idolatria, que viviam ali nas suas próprias satisfações carnais, com seus deuses, com seus ídolos, considerassem ser donos da terra, considerassem ser donos de todas aquelas coisas, Deus reina soberano e havia determinado que o seu povo ocuparia aquela região. Para nós, então, meus irmãos, isso traz satisfação e alívio. E saber que o nosso Deus reina sobre todas as coisas. Embora os líderes desse mundo, os povos perversos desse mundo, homens maus e cheios de concupiscência em seu coração, possam considerar dominar os territórios, dominar os países, dominar os tempos, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, é soberano, Ele reina sobre tudo, a terra é dele. Os reinos são dele. Todas as coisas estão subjugadas ao seu poder. Estão aqui esses povos e consideram dominar essa região, mas Deus soberano é que domina. Espera aí, eu vou levar meu povo para aí. Essa terra é minha. Eu dou a quem eu quiser. Nós precisamos considerar isso em nosso coração, especialmente quando nós ficamos aflitos. Às vezes nós ficamos aflitos porque nós vemos as circunstâncias desse mundo, os problemas do nosso país, da nossa nação, os problemas das outras nações. E nós consideramos tempos difíceis, nós consideramos tempos de guerras. E muitas vezes as pessoas ficam aí angustiadas, amarguradas. Não se esqueça, Deus continua reinando soberano a despeito de quem tem ocupado a terra. A despeito de quem tem dominado a terra desse tempo, Deus ainda é rei soberano sobre todos os reis, sobre todos os povos e sobre todas as ações. Josué passa então a listar os reis, né, aqui que foram subjugados. No final do texto vai dizer que havia ali 31 reis ao todo, os reis que foram vencidos, né? E Josué então vai listando aqui, nomeando, contando um a um, como eu disse a vocês, provavelmente na ordem que eles foram conquistados, né? Veja você que no versículo 9, o rei de Jericó foi a primeira conquista, o rei de Ai, próximo a Betel, que foi a segunda conquista, depois o rei de Jerusalém, que foi vencido, mas Jerusalém não foi dominada, você deve lembrar disso, nós comentamos também. Jerusalém não foi dominada, mas o rei de Jerusalém foi vencido. Depois Hebron, e aí ele vai listando aí os outros reis. Ele começa aí com os reis da região sul, nós vimos aquela primeira leva de conquistas, e depois os reis da região norte. Então faz toda essa descrição aí que Josué vai fazendo, vai ali transcrevendo aí essas vitórias para nós, mostrando cada rei, fazendo questão de deixar esse registro ali na história, de quem foram os vencidos, de sobre quem o Senhor foi. Para nós, meus irmãos, isso aqui parece ser nomes distantes. Mas imagine você que você estivesse mais próximo ali daquela história. Que você estivesse ali mais próximo daquele tempo. O quanto isso faria sentido para você? Eu me lembro de uma história, quando eu era criança, que eu ia muito para casa da minha avó ali na Liberdade, e teve uma vez que tinha delegacia no bairro ali da Liberdade, né, hoje não tem mais, na época tinha delegacia bem na rua da minha avó. E aí depois se espalhou uma história, que o irmão de um dado criminoso lá da região, né, um delegado lá muito respeitado lá da região, tinha ido para pegar esse cara lá na casa dele.
do criminoso. E aí, ele não lembro agora em detalhe se ele tinha conseguido achar o rapaz ou não, mas uma coisa eu lembro muito bem, que todo mundo ficou assustado, porque o irmão desse criminoso estava escondido debaixo da cama, dentro de casa, armado, e quase pega o delegado. E ele era criança na época, depois cresceu e continuou aquela vida de crime ali da família, infelizmente, né? Até uma época que foi morto. Mas eu me lembro assim que foi muito marcante o fato assim do pessoal dizer assim, olha, o irmão de fulano de tal tentou matar o delegado tal. Então assim, pra gente que conhecia a fama do delegado, saber que o menino tinha tentado matar o delegado era um negócio assim, tipo, ele foi muito audacioso, sabe? Para nós aquilo ali fazia muito sentido naquele tempo. Muito sentido, porque a gente conhecia os nomes, a gente sabia as famas e sabia que aquele delegado era um cara muito temido. Então imagine você que para nós, a gente lê aqui, parece ser nomes irrelevantes. Mas imagine você que as pessoas próximas àquele tempo começaram a ler, e como assim? Ele venceu o rei de Jerusalém, ele venceu o rei dessa região, ele venceu o rei dessa região. Isso traz a noção da grandeza da obra de Deus. Amém, meus irmãos? As pessoas que estavam ali, que ouviam essas histórias, quando essas histórias começam a ecoar de geração em geração, o que fica fortalecido na mente desse povo é: o nosso Deus é um Deus muito grandioso. O nosso Deus é um Deus muito poderoso. Veja aqui que durante 8 anos, 31 reis foram vencidos em toda essa região. E veja quem são esses reis. Rei fulano de tal, rei fulano de tal, rei fulano de tal. E quando eles iam ver as histórias, um rei era conhecido por sua malícia, outro rei era conhecido pela sua maldade, outro rei era conhecido pelo seu poder, pelos seus cavalos, pelos seus carros. E isso então vai ecoando ao longo das gerações, e só um nome podia ser glorificado, só um nome podia ser engrandecido, e não era de nenhum daqueles 31 reis, era apenas do Rei Todo-Poderoso, nosso Deus, o Rei dos Reis. Isso é maravilhoso para nós. Como é importante, meus irmãos, nós podemos reconhecer a grandiosidade, o poder de Deus. Sabe qual tem sido um dos problemas da nossa geração? É que a gente acha tudo muito maravilhoso, muito grande, e a gente contempla as coisas desse tempo, mas não contempla o poder de Deus. Dias atrás, o mundo ficou abismado, porque 2 empresas muito famosas na área da inteligência artificial lançaram praticamente na mesma semana os seus projetos de robôs movidos à inteligência artificial. Uma empresa americana e uma empresa chinesa. E o mundo ficou abismado, porque a empresa dos americanos, os caras estavam lá na festa e eram os robôs servindo de barman, interagindo, conversando com as pessoas na festa. Aí os chineses, né, que os chineses não gostam de ficar para trás, lançaram seus robôs também, movidos à inteligência artificial. Sabe como? Correndo num deserto, passando assim em superfícies completamente áridas e pedregosas. Sabe aquela superfície, se a gente correr, a gente cai e se machuca, e se rala, e se cansa? Eles botaram lá os robozinhos dele lá correndo com tênis de corrida ainda. Ficou bem engraçado, não sei se vocês viram esse vídeo. Eles correndo assim, mas tipo, eles não tropeçavam, era um negócio assim absurdo. 2 empresas lançando isso. A gente olha essas coisas na internet, a gente fica abismado. A gente viu essa mesma empresa americana, lançou um foguete deu ré e estacionou de ré. Você tem carteira e não sabe estacionar de ré. O foguete sabe estacionar de ré agora. E a gente fica abismado. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente fica abismado com as coisas desse mundo e a gente não tem capacidade de ler a palavra de Deus e se maravilhar com o que Deus faz e fez. Você tem que voltar a olhar para a Bíblia, ler a palavra de Deus, sabe, ler com calma, refletindo, pensando e se maravilhando com a palavra de Deus. Meus irmãos, é muito bom ler 2, 3, 4 capítulos, quantos vocês puderem. Dia após dia na sua casa, fazer a sua leitura devocional. É bom ler bastante. Mas se você puder parar e ler um salmo e contemplar,
e ler um texto como esse, contemplar, pensar, sabe, vai refletindo, faça o exercício de pensar, ler os evangelhos e pensar como é que Jesus estava aqui, o que ele estava pensando, o que os discípulos acharam, pensa nas pessoas ao redor, como eles ficaram. Meus irmãos, quando a gente faz esse exercício, a gente começa a contemplar o poder de Deus e a maravilha do Senhor que está expressa nessa palavra. Isso toca o nosso coração. A gente fica abismado com esse mundo e a gente contempla as coisas do nosso tempo e a gente está deixando de lado a contemplação do poder de Deus. E esse texto aqui mostra isso para nós, que talvez você já passou por ele algum dia, ou por outros textos semelhantes, e a gente despreza. Mas não, um texto como esse aqui, de geração em geração, deveria mostrar o quanto Deus foi poderoso, o quanto Deus agiu no meio de Israel, o quanto ele conduziu esse povo. Mais uma vez, algo que eu já falei aqui várias vezes, Israel parecia mais um bando de camponeses do movimento sem terra, carregando ali suas ferramentas de arar a terra, de guiar o gado, lutando uma guerra. Quando a gente fala de exército de Israel, a gente não está falando aqui de soldados armados. A primeira arma, espada mesmo de metal, ela vai surgir no tempo de Davi no meio de Israel. Tempos depois. Aqui não. Então isso mostra a grandeza de Deus. Uma muralha como a de Jericó cair, enquanto homens caminham ao redor daquela muralha e tocam trombetas, poder de Deus. Então a gente precisa ver essas coisas e nos maravilhar, meus irmãos. Porque o nosso Deus é poderoso. E nós precisamos continuar crendo no poder de Deus. É essa terra aqui que está sendo conquistada, que os espias foram olhar no tempo de Moisés e voltaram amedrontados. Você lembra no culto passado que nós falamos a respeito dos Enaquins, que eram gigantes? Os Enaquins eram gigantes, parece que Deus deixou por último ali, era o filezinho, porque foram esses mesmos homens que amedrontaram os espias. Agora Israel está vencendo eles com relativa facilidade. Israel venceu os gigantes por obra de Deus. Isso deve então mover o nosso coração. Assim é o poder do evangelho do nosso Senhor, onde reis são subjugados, onde aqueles que são inimigos do Senhor todos se dobrarão diante do nosso Deus. Não tenha dúvida, meus irmãos. Só tem dois caminhos. Ou se converte e se dobra diante do Senhor, ou será condenado e viverá no inferno. Não tem outro caminho. Eu vi hoje um vídeo do pastor Augusto Nicodemos. Perguntaram exatamente isso para ele. Pastor, depois que morre, qual é mesmo? E a resposta dele foi essa: meu irmão, só tem dois caminhos, céu ou inferno. É céu ou inferno. Tem outra saída não. O pessoal está aí, está se satisfazendo nesse mundo, está chegando Natal. Natal o pessoal é mais comedido, né? Família, tal, deixa as crianças dormir, começa a beber. Ano novo o pessoal já quer assim, E aí quando chega carnaval parece assim que é a última chance da vida deles. De beber, de se esbaldar, de brincar, de fazer qualquer coisa. Talvez seja a última mesmo. Não só deles, mas como a nós. Mas o que estão pensando? Nesse mundo? Pastor, mas a gente só fala então dos que estão lá fora? Não. Tem muita gente que está nas igrejas também, pensando só nesse tempo, só nesse mundo. Não, meus irmãos, eternidade. Só tem dois caminhos. Céu ou inferno. Viveu dentro da igreja, mas distante de Deus, inferno. Não tem outra saída. Se arrependeu, se dispôs, entregou sua vida plenamente ao Senhor. A garantia de salvação não por nossa obra, mas por mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, que conquistou isso na cruz. Salvação e céu. Não tem outro caminho. Nós vemos aqui então esses reis que foram subjugados, que foram vencidos, porque o nosso Deus é todo-poderoso. Por fim, essa história aqui, meus irmãos, nos mostra aqui o quanto o coração desses homens era pequeno,
quanto as suas mentes aqui eram mesquinhas, o quanto a ambição deles aqui os limita. Veja só, nós comentamos desde o começo que aqui são vários pequenos reinados. Viviam ali nas suas intrigas, um com o outro, mas nada parece assim que algum desses povos aqui era tão relevante ao ponto de, sabe, como os romanos, como os egípcios, sabe, de dominar muita gente. Parece realmente que o coração desses homens aqui é muito mesquinho, cada um está satisfeito, cada um desses reis aqui estão satisfeitos com o seu pequeno domínio dentro daquele povo ali, não arriscavam muita coisa. Quando se viram ali ameaçados por Israel, se juntaram. Uma vez os reinos do sul, outra vez os reinos do norte, se juntaram ali para combater Israel. No máximo foi isso que fizeram. Mas parece que os seus corações estão presos ali, nessa sua vida pequena, mesquinha, distante de Deus, nas suas riquezas ali enquanto reis. Era isso que eles estavam satisfeitos. Isso para nós, meus irmãos, é um alerta. Nós não devemos viver assim, com os nossos corações mesquinhos, as nossas mentes pequenas, voltados apenas para nós mesmos, as nossas satisfações pessoais, as nossas concupiscências, os nossos prazeres, e distantes de Deus. O Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos diante dele. Quando o povo de Israel está chegando, não é apenas um povo que quer vencer, é Deus que está chegando. E nós ouvimos falar bastante até agora que toda essa história estava permeando essa região. E sabe o que acontece? Quando o povo de Israel vai chegando, é como se esse Deus que estava aqui no imaginário desses homens, que desde lá da prostituta Raabe, nós vimos ela falando, olha, todos estão sabendo dessas histórias, todos estão aterrorizados. É como se Deus se aproximasse deles e eles tivessem a oportunidade de se arrepender, mas eles não se arrependem, eles resistem a Deus. E recebem, então, a sua condenação merecida por conta dos seus próprios pecados. Eles não querem Deus. E quem não quer Deus, fica sem Deus. Quem resiste, quem o coração está preso em si mesmo, é assim que vive. E viverá para sempre distante de Deus, porque assim decidiu. Foi isso que aconteceu com esses homens. Eles estão ouvindo as histórias, mas eles estão contentes em seus prazeres. Israel se aproxima, parece que não tem nenhum sinal de alerta de mudança. Quando Israel chega a Jericó, Jericó não sai, eles ficam lá dentro, estão presos nos seus prazeres. Os muros caem, eles são derrotados. E aí vem cada vitória de Israel. Quando muito eles se sentiram ameaçados, se juntaram entre eles para tentar resistir, para que eles pudessem vencer e continuar nos seus prazeres. Assim é um coração corrupto nesse mundo. Resiste a Deus, quer se manter em seus prazeres, nas suas vontades, quer se manter em si mesmo, nas suas concupiscências, nos seus pecados, e resiste a Deus. Mas não tem outro caminho. A resistência a Deus fez com que eles fossem mortos. Eles tiveram toda a oportunidade de se arrepender, de se entregar, de abrir mão daquilo que tinham, para viver diante do Deus Todo-Poderoso. Mas não quiseram. E nós precisamos então, meus irmãos, rejeitar isso na nossa vida. Amém? Rejeitar esse estilo de vida que é preso em si mesmo. Vida com Deus, meus irmãos, é de fato uma vida de renúncia. Jesus foi bem claro. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus foi bem claro para que não houvesse dúvida, nem a mim nem a você. Não há dúvida. A vida para Deus é uma vida em que nós abrimos mão de nós mesmos para escutar o que Deus tem, para viver segundo a sua vontade, para deixar que Ele conquiste a nossa vida. O que aconteceu aqui foi que Deus, por meio do seu povo, conquistou as regiões, conquistou sobre eles. O Senhor deseja ir além de conquistar sobre nós. Ele quer conquistar em nós. Ele quer conquistar o nosso coração, a nossa vida.
E para isso, precisamos nos dispor, abrir na nossa vida, no nosso coração. Talvez você está aqui nessa noite e até tem caminhado aí um tempo de igreja, meses, um ano, uns anos, mas tem seguido com o seu coração resistente ao Senhor. Eu digo a você, por meio daquilo que a palavra de Deus nos ensina aqui nessa noite, não caia nessa. Não fique resistindo, querendo viver no seu mundinho, nos seus pensamentos. Se desarme, se entregue, se disponha, deixa Deus fazer, larga de teimosia, larga de resistência, deixa Deus cuidar de você, conduzir a sua vida. É isso que nós devemos fazer. Nós não queremos sair derrotados nessa história. Mas deixa eu dizer algo para você. Contra Deus, todos já estão derrotados. Só tem um lado de vitória. É o lado do Senhor. Até quando Israel perdeu na batalha de Ai, foi como se Deus se colocasse do outro lado, porque Israel pecou. O lado da vitória é sempre o lado de Deus. Então não temos outro caminho, meus irmãos. Não falo isso como fatalista, mas para nós isso é esperança. Porque nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados. Condenados à morte. Foi pela graça de Deus que nós fomos salvos. Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, porque eu e você estávamos condenados. Então Ele mandou o seu Filho para o madeiro, para que nós pudéssemos ser salvos. Seu Filho veio ao mundo. É isso que nós tentamos ao máximo lembrar no período do Natal. Deus, o Deus Todo-Poderoso, veio ao mundo e caminhou no meio de nós. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Nós tendo essa graça, nós precisamos então dispor a nossa vida, para que o Senhor não domine mais sobre nós, mas domine em nós. Nós não queremos ser uma lista de reis da nossa própria vida, com seus nomes na lápide, distantes de Deus eternamente. Essa lista aqui de reis é bem interessante, porque a gente lê uma lista de reis desse mundo, mas que agora não passa de uma lista de homens mortos sem Deus. Não é assim que nós queremos de fato. O que nós queremos, ou precisamos querer, é que os nossos nomes sejam uma lista colocados por esse rei no livro do Senhor, no livro da vida, no livro da eternidade. Que lá estejam os nossos nomes. Não sejam lá os nossos nomes de reis, Daniel, fulano, 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 estão aqui os reis que resistiram a Deus. Não. Está aqui Daniel e fulano, e fulano, e fulano, e fulano, a lista daqueles que abandonaram seus próprios reinados para deixar que Deus reinasse sobre as suas vidas. E aqui estão os nomes deles no livro da vida, no livro da eternidade do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos conduza a isso. E assim nós possamos deixar Ele reinar sobre nós. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.